Se você está vindo aqui pela primeira vez, se você não me conhece, vai assistir esse vídeo depois gravado no YouTube ou no Facebook. Eu sou a Bianca e eu quero ajudar você hoje a se livrar de uma vez por todas de um erro que eu vejo como sendo imenso na área da beleza e que vai prejudicar o futuro do seu salão, o futuro do seu negócio, se você não corrigir ele agora, se você não se libertar agora, hoje, nesse dia que se chama hoje. E que erro é esse, né? Que grande erro é esse? Fica comigo até o final que você vai saber, que você vai descobrir não só que erro é esse, mas também como se livrar dele. Manda comentário, participa. Eu sempre falo isso porque a gente tem o costume agora, são tantas informações, são tantos canais que a gente tem na palma da mão que a gente acaba vivendo como espectadora. Mas se a gente não participa, se a gente não coloca a nossa voz, então a gente não está contribuindo e não está sendo invadida pelo conhecimento, né? É só informação, informação. Pela informação não vai transformar a sua vida. Então participa. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, se você percebe que existe algum ponto que eu não toquei, mas que é algo que você gostaria que eu falasse, então se manifesta. E aí, para começar a aula de hoje, eu quero te perguntar o seguinte: será que você realmente sabe identificar, você que é dona de salão, que tem o seu espaço de estética, será que você sabe identificar qual é o seu estilo de liderança? Será que você se entende como líder? Será que você consegue dizer para que direção você está levando a sua equipe, para que direção você está levando o seu negócio? Parece uma pergunta meio óbvia, né? Mas a gente ouve tanto falar em liderança, assim como eu falei no começo, a gente ouve falar em seja você mesma, seja líder do seu negócio. Mas tá, o que isso significa, né? Como é que eu trago isso para a prática, para a minha realidade? Né? Às vezes você é uma excelente cabeleireira, você é uma excelente maquiadora, você é uma profissional renomada no seu mercado, você tem um excelente currículo, você fez cursos incríveis. Porém, isso não faz de você uma líder, né? A boa notícia é que liderança é algo que a gente consegue desenvolver. Qualquer pessoa pode desenvolver a liderança. E aí eu quero trazer para você essa definição. Afinal de contas, o que é ser líder? No que eu estou errando no meu negócio em relação à liderança? Às vezes você fala assim, eu tenho só uma assistente, eu não preciso exercer liderança, a gente se dá bem. E eu volto no que eu sempre falo, tudo bem, tá tudo certo. Se você não tá querendo algo maior, se você não tá pensando em crescer, em realmente criar um diferencial para o seu negócio. Se para você está ok trabalhar como artesã, como alguém que executa trabalhos manuais, né? Tá ok, você tá na direção certa, você não precisa investir mais nada além de processos. Mas, se você entende que a sua profissão e a sua empresa são um chamado na sua vida, né? A sua chamada é através do seu trabalho que você vai entregar o seu melhor para o mundo, para as pessoas, então você precisa aprender e desenvolver novas habilidades. Até porque o mundo está o tempo todo mudando, né, gente? As pessoas estão o tempo todo mudando, as coisas não são as mesmas. Haja visto o período que a gente está vivendo, né? De extremas mudanças. E por isso eu trago essa questão, né? Qual é o futuro do nosso setor? Qual que é o futuro do setor da beleza? Eu sei a resposta, mas eu só vou te contar depois. Então, o fato é que, como dona do seu próprio negócio, independente do tamanho, né? Independente da quantidade de pessoas que trabalham com você, pode ser o seu auxiliar, podem ser 5 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, né? Eu já tive salão com, na época, 16 pessoas trabalhando, fora recepcionista e gerente. Então, tinha cabeleireiras, manicures, depiladora, pessoas que exerciam mais de uma função. E durante um tempo eu apanhei bastante, mas eu sempre tive essa noção de que eu tinha um negócio, eu era gestora de um negócio. Então, por mais que no meio dessa caminhada eu tenha me tornado maquiadora, inclusive, eu nunca deixei de entender que eu tinha uma empresa. E como dona de uma empresa, eu precisava ter uma visão de liderança, de gestora. E eu entendia que gerir o meu negócio era muito mais do que mandar nas pessoas ou ficar supervisionando o que elas estavam fazendo.
Tem uma história que eu acho que eu nunca contei, você que me acompanha já faz um tempo. Quando eu estava quando eu falo eu, era a empresa, não eu particularmente, Bianca. A empresa. Quando a empresa estava no auge, né, que nós estávamos conhecidos na cidade, a gente tinha mais ou menos 2 anos de atuação. E nessa época a gente era referência, né? Tanto é que em 2016, se não me engano, a gente ganhou inclusive um prêmio do Sebrae de empresa inovadora, né, no setor da beleza. E aí, naquele tempo, todos os olhos estavam voltados para aquilo que a gente estava fazendo no setor da beleza. Teve uma cliente, duas clientes, na verdade, que depois se tornaram concorrentes. Nós tínhamos um espaço que era maior, que tinha mais gente trabalhando, e um que era menor, ficava dentro de uma academia de ginástica. E esse espaço menor, a equipe também era pequena, e eu não ficava tão presente quanto no outro espaço que era maior no centro da cidade, né? E aí as pessoas viam, era tudo muito fofinho, né? Depois eu posso comprovar com depoimentos de pessoas que frequentavam que era muito fofo e a gente era muito exigente em relação à higiene, né? As práticas que precisavam ser feitas em relação a perfuro cortante, a gente usava autoclave, a gente era super chato para fazer a limpeza, exigia das meninas boa conduta, educação, eu estava sempre treinando as meninas, enfim. No final das contas, todo mundo achava que eu era muito chata na minha equipe, fiquei com essa fama durante um tempo e quando estava tudo bombando na época, né? Aí uma cliente abriu um local similar, mas ela não tinha, o erro dela foi que ela não entendeu que a gente tinha um histórico de administração de empresas e que a gente foi buscar conhecimento para isso. Então era muito mais do que abrir a porta de um lugar muito bem decorado com pessoas para oferecer um serviço que basicamente é simples, que era fazer unha e escova. Então qualquer um pode executar, mas não é qualquer um que vai gerir uma empresa desse tipo rumo ao sucesso, né? De uma forma duradoura. Enfim, essa moça abriu o salão dela, não durou muito tempo, né? Acabou fechando, mas prostituiu o mercado. E isso acontece muito, né? Você já deve ter tido essa experiência desagradável de alguém prostituir o seu mercado, seja na sua cidade ou na região onde você está instalado, ou até mesmo de uma maneira, vamos dizer assim, no território nacional, que o segmento de beleza ele é um pouco, sim, prostituído por conta dessas más condutas. E aí uma outra depois acabou abrindo, essa durante um tempo deu mais certo, mas aí o mercado foi ficando saturado, porque eram as mesmas pessoas sendo atendidas, copiando as coisas que eu fazia. Teve uma, a gente tinha exclusividade de um serviço, e aí uma dessas ex-clientes que se tornaram concorrentes entraram em contato com a empresa, que a gente tinha exclusividade de produtos, de um tipo de protocolo que eu tinha criado, e aí a gente tinha fechado com essa empresa o fornecimento dos produtos necessários para esse protocolo, que era um spa dos pés que eu tinha desenvolvido. E aí ela foi atrás, então assim, era tudo muito na base da cópia. E aí, além disso tudo que estava acontecendo, algumas pessoas da minha equipe entenderam. Calma que eu vou chegar no objetivo final, que é justamente falar sobre o grande erro, né? E aí, algumas meninas da equipe já estavam muito conhecidas na cidade também por trabalharem ali comigo, porque elas executavam um trabalho de excelência, né? Então, tinha juntado o talento delas com um bom treinamento. E isso fez com que elas tivessem o tempo inteiro a agenda lotada e elas conquistaram muitos clientes. E aí, um dia, alguém chegou no ouvido delas e disse: por que vocês não têm o próprio salão de vocês? Para que vocês precisam trabalhar aqui? Chamava Misturinha Chique, meu salão. Por que vocês precisam trabalhar no Misturinha? Vocês podem trabalhar por conta própria. E aí, uma ex-cliente também chegou e falou: olha, eu ajudo vocês a fazerem divulgação e tudo mais, né? E aí fizeram tudo pelas costas, até que um dia elas pediram demissão. E foi uma coisa assim, faltaram na segunda-feira, não foram trabalhar, na sexta-feira, e eu tentando entender o que estava acontecendo, né? Ó, cadê vocês? Eram duas meninas a princípio e depois mais duas foram atrás, né? Depois que o negócio já estava funcionando. E aí elas montaram um negócio basicamente igual ao nosso,
né, com os recursos mais limitados que elas tinham na época, mas montaram algo muito parecido e levaram muitas clientes embora. O problema é que depois de 2 anos em que elas estavam trabalhando, né, e isso sim prejudicou muito o meu negócio na época, porque era uma cidade pequena e na época a gente não teve tempo de recorrer, de fazer, de reagir, né? A gente foi pego muito de surpresa, porque eu vinha fazendo esse trabalho há muito tempo e quem é que espera ser traído, né? Ninguém está trabalhando com uma equipe que você está o tempo todo se precavendo da traição. Isso pode acontecer com qualquer um. E aí, oi Tati, boa noite, bem-vinda. Tô aqui contando a minha história, a minha trajetória na área da beleza, uma parte, né? Porque são tantas histórias, gente. E essa daqui eu tô contando assim muito en passant, porque se eu for entrar em detalhes, a gente vai fazer a live só sobre esse episódio da minha vida. Mas enfim, depois de 2 anos atuando, eu fui dar aula na universidade no curso de estética e cosmética. E adivinha quem eram as minhas alunas? Então eu fui encontrar algumas dessas meninas que me traíram na faculdade e fui dar aula para elas. E aí depois de um semestre, uma delas, né, entre outras que já tinham se manifestado, mas essa principalmente que foi uma das causadoras, né, da situação. Inclusive, se ela assistir esse vídeo depois, um beijo para você. Eu te desejo tudo de bom. A gente já teve essa conversa, já nos perdoamos, né? Já nos reconciliamos, graças a Deus, porque somos ambas mulheres de Deus. E onde o Espírito de Deus atua, não tem espaço para rixa, nem para mágoa, nem para ressentimento, né? Mas enfim, depois de uns meses dando aula, ela chegou e falou para mim: "Olha, Bianca, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero confessar uma coisa que eu nunca te disse. Depois que eu tive o meu negócio, que eu saí do Misturim, que eu tive o meu negócio, eu fui entender cada exigência sua. Eu fui entender que você tinha razão nas coisas que você falava e tudo que você dizia para não fazer, eu fiz e o meu negócio não prosperou. Tanto é que depois de um tempo os clientes foram indo embora porque a qualidade foi caindo. O que era a princípio o diferencial delas, porque as clientes estavam acostumadas com o que nós oferecíamos em conjunto. Quando elas saíram, uma parte deixou de ser desenvolvida. Quer dizer, eu era a pessoa que estava focada na qualidade, né, nos materiais, nos processos, né, no atendimento ali na frente, gerindo agenda, tudo isso é importante, né? Quando você é dona do seu negócio, ainda que você atue, você precisa estar consciente de todos os processos, né? De toda a jornada do cliente, onde o cliente vai passar, você precisa ter controle. Mesmo que você vá delegar, é lógico que você não vai fazer tudo sozinha, você é uma pessoa só de carne e osso. Mas, mesmo para delegar, você precisa entender quem vai ser a pessoa certa para fazer o serviço, né? E então essa menina reconheceu e ela disse para mim: "Olha, eu reconheço que muitos dos processos, procedimentos, exigências, treinamentos e coisas que você falava para nós tinham total sentido, mas eu só fui entender isso quando eu tive o meu negócio", ela falou. Então ela foi viver na pele dela. E por que eu tô te falando isso? Porque esse é um erro muito comum. Você provavelmente conhece alguém, ou talvez você seja essa pessoa, né? E eu não tô aqui para te julgar, nem para levantar questionamentos em relação a isso, até porque eu falei, eu e essa garota, né, e as outras meninas, nós nos reconciliamos, né? Elas entenderam que eu não era tão louca, tão chata, e eu entendi que elas eram imaturas e elas foram levadas até por aconselhamento de clientes que elas confiavam, que elas tinham amizade, né? Foi mais forte. Não eram acostumadas à disciplina. Eu cheguei num tempo em que o mercado de manicures, principalmente, era absolutamente indisciplinado. E para eu implementar essa disciplina até chegar a um prêmio do Sebrae de inovação, gente, eu apanhei muito, muito. Mas esse foi um erro que eu não cometi. Eu não negligenciei a gestão de pessoas. Eu procurei, na medida do possível, sem esse conhecimento que eu tenho hoje, mas eu procurei naquela época, na medida do possível, entender quem eram aquelas pessoas com quem eu estava trabalhando e de que forma eu poderia influenciá-las. Eu já falei que no começo, sim, nos primeiros meses, no primeiro ano, até mais ou menos no segundo ano, sim,
Como eu não tinha autoconhecimento sobre mim, né? Claro, autoconhecimento é sobre mim. Eu não sabia exatamente sobre o meu temperamento, eu não entendia por que para as pessoas parecia que eu era tão chata e coisas que para mim eu estava só ensinando, né? Mas por quê? Depois eu fui entender que eu tinha uma força que ela estava sem medida. Eu até brinco que tem aquele personagem, eu não vou lembrar o nome dele agora. Deixa eu ver se eu acho no computador. Alguém me fala aí o nome daquele personagem dos X-Men que usa um óculos? É o Ciclope? É isso? Deixa eu ver aqui. Esse eu acho que é esse mesmo. O que acontecia? Ele tem ele tem lá aquele poder de raio laser, isso mesmo, é o Ciclope. Ele tem aquele poder, né, de raio que ele emana pelos olhos e que é capaz de cortar tudo pelo meio, né? A Tati tá falando que é o Ciclope, é isso mesmo. E aí, eu era o Ciclope, gente. Eu tinha um raio laser que estava completamente fora de controle. Eu não sabia. Então, quando eu usava, era sem medida. Daí, quando eu fui entendendo essa força, aí eu ganhei. Jesus me deu um óculos daquele do Ciclope e eu comecei a regular essa força, né? E é claro que eu fui descobrindo isso a duras penas, sozinha. Não tinha uma Bianca aqui para me ensinar essas coisas, até porque era um conhecimento que não era tão difundido. E ainda não é, né? Mas estamos aí para isso. Então, o que acontece? Você está trabalhando num espaço, você trabalha para uma equipe, você trabalha com alguém, certo? E aí você fala assim, cara, a dona desse salão não sabe bolotas sobre o que eu tô fazendo. Essa mulher não me reconhece, esse lugar é um fuzuê e quer saber? Eu tô sempre com a agenda lotada, as clientes amam o meu trabalho e eu tô por aqui, sabe? De frescura, de gente no meu pé, eu vou abrir meu salão. Aí você começa a pesquisar, você conversa com suas amigas, aí uma fala assim, mana, se você for eu vou também. E aí pronto, você já tem duas. Aí vocês acham um lugar fantástico, que o aluguel não é muito barato não, mas aí vocês estão contando que como vocês têm um monte de cliente que frequenta esse salão onde você está hoje, você pensa, bom, vou calcular aqui, acho que dá para pagar o aluguel, vai dar certo e a gente vai pelo menos ficar de boa sem ninguém no pé. Aí você vai, gente, quem tem filho sabe disso. Você deixa adolescente sozinho em casa, o que eles vão fazer? Tudo que pai e mãe falam para não fazer. Isso é infantilidade. Aí você vai, abre seu espaço, você não sabe que aquela chata desenvolveu todo um projeto para abrir aquele salão e você só está contando com o seu talento e com as clientes que você atende naquele ambiente específico. E é provável que elas vão te seguir a princípio, mas não significa que você vai ter condições de fidelizar essas clientes, porque você não desenvolveu um projeto, um propósito, você não desenvolveu suas habilidades de liderança e piorou, você saiu de um lugar cuspindo no prato que você comeu. Não faça isso, né? Se você está pensando em sair, repensa, se reconcilia, pensa bem, né? Qual é o propósito de você fazer isso, de você abrir? E se você é alguém que já tem o seu negócio, você já está atuando há um tempo, você já é experiente, né? Digamos que você, como eu falei no começo, você seja uma maquiadora muito bem conceituada e a sua demanda cresceu e você acabou colocando pessoas para trabalharem com você, mas você não pensou num projeto também para trazer essas pessoas, né? De que maneira você ia trazer essas pessoas? Você não criou um treinamento, uma cultura interna, você só sabia que precisava de ajuda, né? Mas mesmo que, independente do plano que você está agora, né, seja você alguém que é aspirante a empreender na área da beleza, seja você uma profissional que atua no campo e que acabou montando o seu próprio espaço, ou seja você alguém que, como eu, queria investir em alguma coisa e se identificou com o ramo da beleza, não importa se tem 1, 10, 2 anos, sempre dá tempo de você implementar mudanças, né? Mesmo que seja de uma forma gradativa ou até radical, não sei, às vezes você precisa realmente se desfazer de pessoas, né? Trocar profissionais, mudar pessoas de posição, porque você vai entender que não é que uma é melhor do que a outra, mas é que uma tem potencialidades que se encaixam melhor em determinadas necessidades. E tudo isso acontece a partir do momento em que você entende que um salão de beleza, um espaço de beleza, estética, depilação, sobrancelhas, o que quer que seja uma franquia, porque tem muita gente que compra franquia, mas também acaba não executando, né,
as diretrizes do franqueador. Não importa, é uma empresa. Pode ser você com um auxiliar atuando na sua casa. Você é uma empreendedora. E você tem que entender que, como empreendedora, precisa ter um plano. Para você ter um plano, você precisa entender quais são os seus objetivos. E nesses objetivos que você almeja, que tipo de dons, talentos e capacidades você tem e que você não tem e precisa desenvolver. Né? Precisa ser pensado isso. A gente vai muito na emoção, né? Aí eu falo isso por experiência própria. Você acaba brigando com pessoas, rompendo relacionamentos, e isso não vai garantir que você vai ter sucesso a longo prazo. Não vai, né? Então, quando você fala, né? Eu procurei muito sobre gestão de salão e eu percebi uma coisa, que o nosso mercado também é muito voltado para processos, né? Tudo que você vai ver de gestão de salão é sobre gestão de financeira, gestão de agenda, software de agendamento online, aplicativo, né? E tudo mais. Mas o que que faz um espaço de beleza funcionar? Gente! O que faz um espaço de beleza funcionar é gente. Então, como gestor, além de tudo que você precisa entender, além de entender sim de gestão financeira, controle de estoque, agenda, controlar a entrada e saída de produtos e materiais, você precisa entender os procedimentos, né? Conversar com os fornecedores, você tem que estar atualizado nas tendências para compreender que tipo de demanda os clientes vão trazer. Você tem que se relacionar com os clientes, ouvir feedback, resolver queixas. É muito trabalho. Mas o principal deles e que vai garantir efetivamente o sucesso no final das contas é entender de pessoas. Primeira pessoa que você precisa entender, você. Você precisa entender quem é você. E aí, quando você entende, aliás, reforço aqui o convite para as lives das 8 da manhã, de segunda a sexta, que a gente fala muito sobre isso, sobre autoconhecimento. Então, o fato de você passar por esse processo de autoconhecimento vai transformar você em uma líder autêntica, porque você não vai ter dois trabalhos. O primeiro é o de gerir realmente o seu espaço, e o segundo trabalho é o de fazer de conta que você é perfeito e não erra nunca. Isso é muito cansativo, né? E aí você vai gastar energia, eu falei isso num outro vídeo, você vai gastar energia tentando fingir que você não comete erros, e isso vai te desgastar. Você não vai, as pessoas vão entender que é uma máscara, que você é fake, né? E tudo que as pessoas querem é alguém que não tenha vergonha de demonstrar fraqueza, né? Você vai ser mais autêntica quando você conseguir ser transparente, né? E falando em liderança autêntica, não, como sempre, eu fiz o roteiro da live todinho, não saí até agora da primeira página. Não falei quase nada do que eu fiz no roteiro, mas estou dentro do conteúdo, é porque as coisas vão aparecendo, eu vou lembrando. Mas vamos voltar aqui. Eu vou até olhar aqui a hora. Certo. Eu falei sobre ser autêntica, né? Mas vamos voltar um pouquinho. Então, eu estou falando o seguinte. Primeiro, se você tem um salão, independente do tamanho, você tem uma empresa. Mesmo que você seja MEI, você é a sua empresa. E se você se relaciona com uma pessoa que seja além de você mesma, você já está influenciando essa pessoa. Então, quando você influencia pessoas, automaticamente você está exercendo o papel de líder. É que a gente confunde liderança com chefe, né? Sim, em determinados momentos você precisa ser chefe, ou seja, você precisa gerenciar processos e recursos, né? Recursos materiais. Mas quando a gente fala de pessoas, em liderar pessoas, então nós estamos em influenciar pessoas, então nós estamos falando sobre liderança e não sobre chefia, né? Não sobre gerência ou supervisão que seja, né? Vai muito além. E o que é liderança? É exatamente isso. É a sua capacidade, em primeiro lugar, de conhecer a si mesma, de ter clareza no seu propósito e influenciar as pessoas para que elas executem objetivos comuns. Então, quais são os objetivos? Qual é a direção que você quer levar essa empresa? Vamos chamar o seu salão a partir de hoje, o seu espaço de sobrancelhas, o seu espaço de estética, o que quer que seja, de empresa. Você tem uma empresa, certo?
Vamos começar a mudar a mentalidade, porque se você não entender que tem uma empresa, você também não vai se dar o respeito. Você sempre vai achar que pode gerir as coisas, que pode levar as coisas na gambiarra, empurrar com a barriga, e as pessoas não vão te respeitar. E você vai ficar frustrada porque elas não te respeitam. Só que é você que não se respeita em primeiro lugar, porque você não entendeu que você tem um negócio. Né? Não é só uma cadeira e meia dúzia de garrafa de plástico com alguma química dentro que você aplica no cabelo das pessoas ou alguns potinhos coloridos que você passa qualquer coisa no rosto das mulheres. Não, você está gerindo um negócio. E um negócio nada mais é do que uma maneira de você usar os seus dons e talentos, né, as suas capacidades, sejam elas manuais ou intelectuais, para melhorar a vida das pessoas. Então, o que você faz é a prestação de um serviço que vai além. Você está trazendo bem-estar, autoestima, né? Você está trazendo momentos de refrigério para a mente de pessoas que estão cansadas. Você está trazendo encontros com o espelho. Então, vai muito além. Se você não entende isso, você não vai se respeitar, as pessoas não vão te respeitar e você vai ficar patinando no mesmo lugar até o dia que você vai desistir. Então, quando você está na sua casa, né, educando os seus filhos, quando você está se relacionando com as pessoas na sua congregação, na sua igreja, tudo isso é liderança. É simplesmente quando você se posiciona de forma a influenciar pessoas. E aí, simplesmente quando você se posiciona de modo a mostrar a direção para as pessoas, influenciar essas pessoas. Não necessariamente um líder é alguém que é o chefe, mas o chefe deveria ser líder. Então entenda, mesmo que você ainda não tenha o seu espaço, digamos que você seja a gerente de um espaço que não é o seu, você trabalha para alguém, você pode exercer liderança. Liderança não é aquela coisa Shark Tank, sabe? Tipo, eu mando, eu desmando, eu faço acontecer, as pessoas me obedecem, eu tô ganhando dinheiro e nossa, como eu sou maravilhosa. Não, calma. Liderança é simplesmente você ser você mesma, certo? E ter clareza da direção para onde você está indo e para que as pessoas saibam se elas podem ou não te seguir, né? Se você está ou não inspirando as pessoas. Mas, ainda que você não se sinta uma líder e você fala, ai, mas gente, isso é tão fora da minha realidade, não é. Não é. Eu tenho uma excelente notícia para você. Liderança é uma capacidade que qualquer ser humano pode desenvolver. Então, não interessa a sua idade, se você já tem não sei quanto tempo de carreira na beleza, não interessa se você tem ou não cultura assim, assado, não importa. Se você tiver vontade, se você tiver o desejo de desenvolver a sua liderança, você já andou meio caminho. Porque é isso que vai diferenciar bons líderes dos maus líderes. É que a gente, quando pensa em liderança, pensa sempre em gente em cargos grandes, altos, né? Mas é para você sim. A liderança é para você sim. Basta que você tenha vontade de desenvolver as habilidades certas para ser uma boa líder, para inspirar as pessoas que trabalham com você, certo? Então, por que que você vai desenvolver sua liderança, né? Para que eu vou fazer isso? Para você aumentar o engajamento dos seus colaboradores. E aumentando o engajamento dos seus colaboradores, fazendo com que a equipe trabalhe como um organismo, fatalmente você vai fidelizar clientes. Gente, é um círculo virtuoso, uma coisa depende da outra. É assim, ó, você entende quem você é, a partir daí você se torna uma líder autêntica, você inspira pessoas, as pessoas da sua equipe vão saber exatamente o caminho que elas têm que seguir, porque elas estão vendo você mostrar esse caminho. Eles vão se sentir mais seguros. No que eles se sentem mais seguros, você os ajuda e contribui para que eles também estiquem mais as suas habilidades, né? Desenvolvam as suas capacidades e as suas características positivas, para daí eles entregarem o melhor para o cliente. E aí, bum, você achou seu grande diferencial. Porque, olha só, no futuro, o grande diferencial das empresas de beleza estética vai ser o atendimento, vai ser o contato, o olho no olho, que eu já cansei de falar aqui. Não vai ser aplicativo, rede social, mídias, tudo isso faz parte do seu plano de marketing. Mas não é o que fideliza. Você vai fazer esse investimento para trazer clientes que ainda não conhecem o seu negócio ou para reforçar a escolha daquelas que conhecem, para que elas se sintam parte de uma comunidade, de algo maior,
certo? Mas aquelas que já conhecem e que frequentam o seu ambiente, você precisa surpreender constantemente para que elas sejam fidelizadas. E como é que a gente faz isso se não por relacionamento, né? Por que as clientes que frequentavam o meu espaço seguiram as meninas que me traíram e foram atrás delas para serem atendidas, não importa onde fosse? Relacionamento. É relacionamento. Então, se a mensagem é coesa, você como líder transmite uma mensagem coesa para sua equipe, eles automaticamente vão te seguir. E ainda que aconteçam questões desse tipo, né, de alguém te dar as costas ou de alguém fazer coisas pelas suas costas e te trair, você tem algo muito claro. E aí, depois de um tempo trabalhando dessa maneira, as pessoas vão desejar trabalhar com você. E foi isso que aconteceu comigo. Depois de um tempo, as pessoas querem ficar perto de você. Então, você é capaz, sim, de desenvolver essa habilidade, né? E aí, como é que eu começo a desenvolver o meu potencial de liderança? Eu começo a desenvolver o meu potencial de liderança a partir do momento que eu começo a reconhecer as minhas próprias características. Então, em primeiro lugar, você precisa entender, né? Reforçando aqui o que já foi dito. Você precisa entender que você tem um negócio. Você é cabeleireira? Você é manicure? Mas mas eu não tenho nem CNPJ. Não precisa de CNPJ. Basta que seja MEI. Você tem um negócio. Então, encare o seu negócio como algo profissional, para que as pessoas te respeitem e você, em primeiro lugar, se respeite. Quando você se respeita, aí você vai trabalhar para identificar, né, quais são as suas potencialidades, quais são as suas características positivas. Entender que você tem um negócio, que você tem uma empresa, se respeitar e sim, desenvolver, ampliar suas habilidades, suas ferramentas, suas características positivas. E aí eu estava falando que a gente tem muito essa mania de, quando a gente vai ver material de coaching, de desenvolvimento pessoal, é sempre muito focado, muito voltado para as coisas que a gente não é. Pouco se fala do que a gente é, né? De como a gente pode descobrir o que realmente a gente tem que funciona, ao invés de ficar combatendo as coisas que a gente não é, que a gente não tem. Hoje de manhã eu falei que quando eu era adolescente eu tinha inveja das minhas amigas que eram super comunicativas, que eram sanguíneas, né? Pessoas envolventes, carismáticas, e eu queria ser envolvente e carismática. Mas eu não só queria ser, como eu não sabia quem eu era. Então eu olhava para fora, via coisas nos outros que eu achava interessantes e eu queria aquilo para mim. Mas eu nem sabia o que eu tinha. Então assim, vamos focar no que você tem, em quem você é, no que você faz de melhor. E eu não tô falando de técnica. Eu tô falando da sua personalidade. Eu tô falando do que faz você ser única. E quando você descobrir isso, você não vai se sentir incomodada e não vai se sentir ameaçada de incentivar as pessoas que trabalham com você de descobrirem o mesmo sobre elas mesmas, né? Você vai direcionar as pessoas. Então, como é que você vai fazer esse processo? Como que eu me transformo numa líder autêntica? Eu separei aqui 4 princípios, ou 4 pilares, né, da liderança autêntica. A primeira foi o que eu falei aqui, esses 40 minutos até agora, que é autoconhecimento, autoconsciência, né? Entender a sua história de vida, reconhecer as suas forças, suas limitações, suas emoções, né? Gerir as suas emoções, não ficar que nem eu também, numa época parecia o Ciclope mandando raio laser para todo mundo descontrolada, né? Ter clareza dos seus valores, do seu norte, o que você quer entregar realmente para as pessoas, né? Que tipo de serviço você quer entregar que não seja, que vá além da técnica? Que ambiente você quer que as pessoas encontrem quando elas forem até você, até o seu espaço? Né? O segundo pilar de uma liderança autêntica é aceitar feedback. Né? Você vai se tornar uma líder autêntica quando você tiver capacidade de sentar com a sua equipe e dar diretrizes, mas também estar aberta para ouvir a opinião deles, para que eles se sintam valorizados, para que eles se sintam ouvidos também, e não só você falar e falar pronto, é assim e acabou. Você vai ouvir as pessoas, você vai aceitar, inclusive acerca do seu próprio comportamento, né? Você vai levar em consideração o feedback dos seus liderados, dos seus funcionários, em relação ao seu próprio comportamento como líder, né? E isso vai gerar entre vocês um relacionamento consistente de confiança. Quando a minha empresa entrou na segunda fase, eu estabeleci esse tipo de relacionamento. E aí eu te falo que fluiu muito melhor, foi bem diferente. E nessa segunda etapa, eu quase não tive demissões, né? Eu não tive nenhum episódio de traição.
marcante como foi na primeira etapa da empresa, né? Então, se você está me ouvindo e está assistindo esse conteúdo, você não precisa sentir na sua pele, né? Basta aprender com os erros dos outros, né? O terceiro pilar é transparência. Você compartilha os seus pensamentos, as suas emoções, você se comunica abertamente e constrói relações mais duradouras. Então, ao invés de você ficar frustrada, chateada, com raiva, né? Você não esclarecer bem os pontos, não voltar lá e falar com as pessoas o que realmente incomodou, o que não deu certo, né? Se você não fizer isso, você vai sempre criar um ambiente de resistência, partindo principalmente de você. E por último, você ter um padrão ético, moral claro também, certo? E saber expressar isso, né, verbalmente. Então, gente, já passou o tempo. Infelizmente, eu não cheguei nem na metade de novo. Mas para fechar aqui o raciocínio de hoje, assim, é muito importante que nós da beleza a gente entenda que a gente precisa superar uma barreira, que é a barreira do conhecimento técnico e ponto final. A gente precisa entender que tem um negócio e um negócio precisa ser desenvolvido e para ele ser desenvolvido precisa de uma liderança. E essa líder eu espero que seja você. Porque não é tão difícil. Sabe o que você precisa para ser essa líder incrível que vai levar o seu negócio para o futuro, para o próximo passo? Você só precisa saber quem você é, por que você faz o que faz e entregar o seu melhor para o mundo através do seu trabalho, através dos seus dons e dos seus talentos, tá bom? A gente se vê amanhã de manhã às 8 na nossa live matinal de leitura e eu espero você. Um beijo!